o que é que você quer? Liderar ou ter razão? E essa é uma pergunta que muitas vezes, dá assim um nó na cabeça da pessoa. A pessoa fala, ué, mas do que essa mulher tá falando, né? Eu quero liderar e sim, eu também quero ter razão. Eu vou te fazer uma outra pergunta e eu gostaria que você respondesse no chat. O que é que você quer? Ter razão ou ter resultados? Me fala. Qual é a diferença? Olha lá, Darlene falou resultados, Sandra resultados, Daiane resultados. Bastante gente escrevendo que entre ter razão e resultados, prefere ter resultados. Muito legal, muito legal. Eu ainda não vi ninguém dizer que, achei alguém que disse que os dois é bom também, ter razão e resultados. Entre ter razão e ter resultados, nós temos que fazer uma escolha. Entre liderar e ter resultados, não. Aí eles andam de mãos dadas. Mas liderar e ter razão, nós temos que fazer uma escolha. Sempre que nós falamos em ter razão, a gente paga um preço bastante caro. E algumas pessoas são viciadas em ter razão. E eu entendo vocês, porque geralmente o que acontece? Às vezes você faz bolo, você faz doce, faz isso muito bem, né? Então você resolve montar uma bombonière, um lugar onde você vai vender teus bolos, não é? Às vezes você adora pizza e você percebe que na tua cidade tem um espaço para mais uma pizzaria, porque o atendimento das que tem estão deixando a desejar, e você vai e monta uma pizzaria. E você já é uma expert em pizza, você vai se especializar mais e mais. Às vezes você ama mecânica de automóveis, você é viciado nisso, você é um ótimo mecânico. Você vai e monta uma oficina mecânica. E tá tudo bem. Eu tenho uma aluna lá de Santa Catarina, eles têm uma tecelagem, é um casal. O marido, ele era mecânico especializado em máquinas de tecelagem, máquinas bem específicas para o tipo de trabalho que eles desenvolvem. E ele, quando começou a empresa junto com a esposa, vamos ver se você adivinha em que área que ele resolveu ir trabalhar. Diretor? Não. Financeiro? Não. Estratégia? Não. Ele foi trabalhar naquela área que ele tinha melhores resultados. E ele, consertando máquinas, ele chegava a fazer lá de Santa Catarina bate-volta para São Paulo. Vocês sabem o que é bate-volta? Pegar o avião de manhã e voltar com o avião da noite. Porque ele tinha tanto medo que alguma das máquinas parassem e ele não treinava ninguém, porque ninguém era tão bom quanto ele. E ele dizia, como é que eu vou entregar as minhas máquinas, que custam caríssimo, na mão de uma outra pessoa? E eu dizia a ele, você está entregando coisa mais valiosa que isso. Você está deixando toda a tua família sem férias. Você está deixando a tua saúde, que vale muito mais que isso. Você está fazendo um bate-volta para São Paulo, saindo de Santa Catarina de madrugada e voltando no meio da noite. E enquanto você está lá no operacional, não tem ninguém lá em São Paulo fechando clientes. E quando ele ia, ele fazia a visita com o cliente, voltava rapidinho. É isso mesmo, Ricardo. Ciúmes. Ciúmes é um dos itens. E tem mais um item, que é o fato de ele se sentir confortável fazendo aquilo que ele já fazia. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para vocês. Vocês acham que aquilo que vocês querem conquistar na vida de vocês está dentro ou fora da tua área de conforto? Porque nós temos uma área de conforto. É aquela área em volta da gente onde tem a nossa casa, as coisas que nós estamos acostumados, os nossos objetos, a nossa rotina, os nossos amigos, todos os cursos que nós já fizemos, tudo aquilo que a gente já fez está dentro da nossa zona de conforto. Então, é isso mesmo, tá muito fora, Fabiana, Ricardo, o pessoal tá respondendo. Tá fora e muito fora. Aquilo que a gente quer tá fora da nossa zona de conforto. Isso significa que por um período, enquanto a gente não conquista, vai ser confortável ou desconfortável?
Uncomfortable, exatamente, desconfortável. Nós passamos um período um pouco desconfortável enquanto a gente aprende a ser diretor da empresa, enquanto a gente aprende que aplicar advertência é nosso dever e não o nosso poder, e aí a gente começa a passar por um desconforto e tá tudo bem. Aí a gente entende que o processo seletivo vai exigir um pouco mais da gente. Vai exigir que a gente faça uma entrevista com a pessoa, faça mais uma entrevista com a pessoa, vai exigir que a gente se dedique um pouco mais à contratação e um pouco menos a consertar as máquinas e um pouco menos a ficar no caixa e um pouco menos a fazer aquelas coisas que a gente está confortável. Mas, conforme eu disse no início da live, como geralmente a gente monta uma empresa baseado naquilo que a gente é muito bom fazendo, o que acontece? Puxa a gente para ir resolver os problemas da área onde a gente já sabe resolver. Entende? É inconsciente. O teu inconsciente, ele te trai. Eu vou te contar uma coisa. A mente, ela mente constantemente. Lembre-se disso. A mente mente constantemente. A nossa mente não sabe a diferença daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Ela acredita em você. Ela acredita naquilo que você pensa. Então, imagina que neste momento você tem um limão bem verde, grande, com a casca bem lisinha, aquele que tem bastante caldo dentro, e você cortou aquele limão no meio e aquela casca fininha, lisinha, você leva na boca e morde aquele limão. Morde forte, morde com vontade, e a tua boca enche de limão. Conta pra mim, quem é que tá aqui nessa live que neste momento tá com mais água na boca? Observa, veja se por aí, pro lado direito, esquerdo, para cima, para baixo, se não tem mais saliva. Tem, não tem? E nem existe limão. E nem existe limão. Entende? O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade ou o que é mentira. Ele acredita na gente. E se você começa a repetir coisas do tipo: na minha cidade não tem ninguém para eu contratar, eu não acho ninguém bom, as pessoas sempre acabam enganando na empresa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a nossa mente começa a colocar em ação aquilo que a gente acredita. E aí você começa a ficar cada vez mais preso nessa armadilha de ficar na tua zona de conforto. E aí você não sai para fazer o treinamento para alguém ocupar o teu lugar nas máquinas. Como assim que o empregado não podia cuidar da manutenção da máquina se esse mesmo dono de empresa um dia foi empregado de alguém? Percebe como essa crença está errada? Essa crença está errada. E eu começo a pensar. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E eu começo a pensar que ninguém vai cuidar das máquinas como eu cuido. O meu comportamento vai ser de não ensinar tudo para a pessoa ou de começar a entrar em sabotagem inconsciente. Porque hoje nós vamos fundo, nós vamos lá no teu inconsciente. E a pessoa começa a entrar em sabotagem. Por exemplo, o teu empregado, ele vem tirar uma dúvida com você, o que é que você faz? Ele não sabe como tomar uma decisão, tomar uma ação. Eu quero saber exatamente o que é que você faz. Olá, Elisângela falou, eu explico tudo o que sei. Eu pergunto para ele o que ele faria, eu explico tudo, pergunto se ele já tentou fazer. Vamos classificar quais são as piores respostas, gente? Vou classificar aí quais são as piores respostas, né? Quando o teu empregado vem tirar uma dúvida com você, qual é o pior que você pode fazer? É ir lá e fazer. Esse é o top. É o top do pior, ok? Porque quando você faz, qual é a mensagem que você está enviando para ele? De que ele não tem capacidade de fazer.
Quando o teu filho vem te pedir para fazer uma coisa, te perguntar uma coisa, e você pega da mão do teu filho e faz, qual é a mensagem que você está passando? Que ele não consegue, que ele não tem capacidade. E aí você está desenvolvendo anões. Aí você está sendo a Branca de Neve, que já arrumava a cama dos anões, já fazia a sopinha dos anões, já deixava tudo pronto para os anões. Então toma bastante cuidado com isso. Quando você faz, você está enviando a mensagem de que ele não tem capacidade. Número 1, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui mais. Explico, mas sinto que a maioria não aprende. É isto, Arnaldo. É isto, Arnaldo. Exatamente o que acontece. Agora, o segundo pior é quando você explica. Quando você explica, detalha para ele todos os pormenores, tem várias consequências ruins com isso. Várias consequências. Vamos saber quais são? Primeira consequência ruim quando você fica explicando. Quem está cuidando da sua agenda é o teu empregado, não você. Ou seja, já aconteceu de você começar teu dia e ter um monte de coisas para fazer e quando chegou no final do dia, você não fez nenhuma das coisas que você ia fazer? E você passou o tempo todo resolvendo perrengue. Explicava para um, explicava para outro e nada de acontecer. Esse é o primeiro. Segundo ponto, né? Então ele está mandando na tua agenda, ele para a tua agenda e paralisa tudo aquilo que você se programou para fazer. Segundo ponto, é possível que este profissional saiba fazer melhor que você. Entende? Aí você já perdeu a explicação dele ou o ponto de vista dele, porque quem está lá no front, lá no operacional, é ele. E ele pode ter uma percepção diferente da sua, porque ele pode ter fuçado uma solução e tudo mais, né? Então, ele pode ter uma percepção diferente da tua. Então, ele está mandando na tua agenda e aí você está explicando como é que faz. Quando o teu empregado vem te fazer uma pergunta e você explica, ele fica mandando na tua agenda, porque assim que ele quiser te interromper ou enrolar um pouquinho o serviço dele, ele pode vir te fazer uma pergunta. Se você não responde, você corre o risco que ele faça errado e você não vai ficar nem sequer sabendo que ele fez errado ou somente quando a reclamação do cliente chegar. Se por um acaso acontecer isso que você disse, que você já está cansado de explicar, então quando ele entra para fazer a pergunta, você faz assim, é suficiente para ele já ficar tentado a não te perguntar mais, porque ele vai perceber que você já está cansado de explicar, o que não significa que ele saiba fazer, entenda bem. E se você vai e faz por ele, esse é o top do que tem de pior para ser feito, ok? Então, entre as sugestões que vocês me deram, a sugestão de perguntar para ele como você faria, você pode também ofendê-lo, porque simplesmente ele vai dizer, se eu soubesse, não tinha vindo perguntar. E aí você já começou uma confusão, né? Entende? Vocês precisam, se vocês quiserem ter resultados, esquecer de ter razão. Eu entendo, você tem razão, você já explicou nem sei quantas vezes para a pessoa, você já está cansado de explicar, você tem razão. Mas o que você quer? Ter razão ou ter resultados? Ter razão ou liderar? Se você quiser liderar, você vai ter resultados, mas se você quiser ter razão, não. E se você começa a entrar nesse jogo, já expliquei não sei quantas vezes e tudo mais, você vai ter que explicar mais e mais e a pessoa ainda vai ficar com aquela má vontade de você que não quis explicar para ele. Entende? Faz sentido isso, pessoal? Então, qual é a alternativa? Eu vou te explicar, mas primeiro eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Todo mundo cruza as mãos. Fácil, simples, ó. Cruza as mãos, ok? E se você não cruzou, por que será que você não cruzou? Será que você é um pouco rebelde? São Tomé? Eu vou ficar assistindo? Eu quero ver para crer?
Então eu te digo, se você quiser ter uma experiência incrível sobre liderança, cruze as mãos. Porque você só vai saber se a piscina está gelada ou não se você mergulhar. Mergulha, cruze as mãos e observe. Algumas pessoas que estão aqui na live colocaram o dedo direito por cima. Outras colocaram o dedo esquerdo por cima. Observa qual dedo você colocou, mas não solte as mãos. Não solte as mãos. E se você escrever no chat, eu vou saber que você não está com as mãos cruzadas. Só tem uma forma de fazer isso aqui direito. Só uma forma. As outras estão todas erradas. A forma correta é com o dedo esquerdo. Sabe por quê? Porque eu, Carmen, coloco o dedo esquerdo e eu tenho 30 mil seguidores. Hoje eu passei a ter 30 mil seguidores. Então, se eu, Carmen, com 30 mil seguidores, coloco o dedo esquerdo, eu estou certa e você está errado. É mais ou menos isso que acontece quando você explica. E aí você fala para a pessoa, abra as mãos, coloque os dedos, coloca primeiro esse dedo, depois esse, depois venha para cá e vai ficar com o dedo esquerdo. Porque eu coloco o dedo esquerdo e você tem que fazer igual a mim. Esse é aquele momento que quem coloca o dedo direito tá dentro de si assim, como assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o contrário? Quem tava com o direito foi o esquerdo? Não parece que falta um dedo? Que esquisito, gente! Fala sério! Falta um dedo, não falta? Pois é. Metade da população põe o dedo direito e a outra metade põe o esquerdo. Só que quando você explica da forma que as coisas têm que ser feitas, adivinha o que acontece? Você está explicando que tem que ser com o esquerdo e às vezes a pessoa usa o direito e ela usou o direito a vida toda e de repente você diz que o jeito que ela faz está errado e isso é muito ruim. Esse é o princípio da liderança. Não necessariamente as pessoas vão fazer as coisas iguais a gente, mas não necessariamente as coisas estão erradas. Somente porque eu não faço igual a fulano ou a beltrano. E é por isso que quando você explica, você está anulando todo o conhecimento da pessoa. Eu me lembro, há uns 30 anos atrás, quando eu trabalhava em multinacional, trabalhava numa multi francesa, e eu tinha um diretor muito querido, que me desafiava demais a aprender o tempo todo e a fazer coisas que eu nem imaginava que eu era capaz. E uma vez ele estava me passando uma vaga, né? Eu trabalhava na área de RH e ele queria que eu preenchesse uma vaga de secretária para ele. E aí eu fui conversar para pegar a descrição do cargo, para saber o que é que essa secretária tinha que fazer. E aí ele me passou, ele falou assim, olha Carmen, é o seguinte, uma secretária que me obedece e faz aquilo que eu mando, para mim não serve para nada. Não é essa a secretária que eu estou procurando. Eu preciso de uma secretária que me contrarie, que me dê novas ideias, que me dê novas perspectivas e que me mostre formas diferentes de se fazer as coisas. Essa é a secretária que eu estou procurando, uma que me contrarie. E naquela época eu era novinha, eu também já fui novinha, e eu pensava, nossa, esse cara tá louco, né? Como assim? Ele não quer alguém que obedeça a ele. Mas quando ele me explicou por que ele não queria, fez todo sentido. Como é que a empresa vai crescer se a pessoa simplesmente ficar te obedecendo? Você não vai ter tempo de cuidar de todas as pessoas. E as pessoas não vão crescer. As pessoas vão ficar, que nem o Ricardo falou na hora do almoço, como um bonsai, né? Porque você não dá espaço para as raízes crescerem. Você acaba deixando a pessoa fechadinha no vaso, cuidando, pondo água, pondo tudo, e ela não tem nenhum motivo para ela crescer. Ela vai virar o próprio líder Branca de Neve. Entende? Sim, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Mas mais do que falar do óbvio tem que ser. O óbvio tem que ser perguntado.
Então vamos voltar para aquela pessoa que veio trazer uma pergunta para a gente? Primeiro passo, você tem que gerar empatia com aquela pessoa. E você dizer, sim, eu te entendo que neste momento você tem essa dúvida. Eu te entendo. Por que eu tenho que entender a pessoa e ser receptiva? Porque senão ela vai colocar tudo embaixo do tapete. E o que é que você quer? Alguém que faça errado, coloque tudo embaixo do tapete, ou alguém em quem você de fato pode confiar? Então, neste momento, não é hora de você ter razão. Isso acontece com a tua equipe, com teu filho, com a tua filha, né? Porque se você começa a dizer que aquilo não deveria estar sendo falado para você, porque você já está cansado de repetir aquilo, a pessoa vai continuar fazendo, mas vai fazer escondido, entende? Então, quando você gera essa empatia, a pessoa fica mais segura. Você gera segurança na pessoa e ela passa a ter a certeza de que ela deveria ter vindo te perguntar. Mas você não quer que ela fique te perguntando, ok? Então você vai buscar o conhecimento dela. E todo mundo tem conhecimento. Tudo aquilo que a tua equipe vem te perguntar, ela já sabe como fazer. Mas ou ela quer exibir que ela sabe, né? Ou ela quer realmente ficar enrolando e buscar o teu tempo. Mas ela já sabe como fazer. Acredite em mim. Eu tô há 30 anos lidando com equipes. Então você gerou empatia. Daí você fala, eu te entendo, realmente, né? Esse é um ponto que nem todo mundo consegue desenvolver bem, mas eu tenho visto que você tem tido excelentes resultados. Aí você já elogia nessa empatia. Aí você pergunta, e o que você sabe sobre essa questão? O que você sabe sobre isso? Então, eu vim perguntar como é que faz para colocar água no copo. Ok, e o que você sabe sobre isso, né? Então, sobre aquilo que a pessoa está te perguntando, quais são os pontos que você já resolveu? Ou quais são os pontos que você já sabe? Até onde você já foi com isso? E aí a pessoa vai te contar, e quando ela te conta, ela fica toda feliz, que ela está ali te contando aquilo que ela já fez. Ok, e o que falta? Então, ela vai te contar o que ela já caminhou e ela vai te contar o que falta. Aí, ela vai te dizer. E aí, você traz. Como é que você faria? Eu ia para a direita. E qual é a consequência de ir para a direita? Mesmo que ir para a direita esteja errado. Se você fala, tá errado, matou. Qual é a consequência? O que acontece se você for para a direita? Se eu for para a direita, é verdade, lá não tá podendo passar, tá proibido, tal. Isso. Então qual é o outro caminho? Eu tenho que ir para a esquerda. E qual é a consequência de ir para a esquerda? A ideia é que ele raciocine. Porque quando você fala, ele tá pensando na esposa dele, ele tá pensando no que ele tem que comprar no supermercado, ele tá pensando o que ele vai fazer no final de semana, ele tá pensando que o time dele ganhou, que o time dele perdeu. Ele está em outro lugar. E você está falando. O que você precisa é extrair as consequências. E calma que eu não cheguei na parte mais importante ainda. Me segura. Aí ele vai estar falando contigo qual é a forma correta, qual a forma errada, e ele vai estar te trocando as ideias contigo, e você, mesmo que saiba a resposta, vai seguir questionando. Mas não é questionar para mostrar que você sabe, ou que você é o bambambam, não é isso. É questionar porque o teu papel é desenvolver os teus colaboradores. Seja um gerente, seja um líder, seja quem for. Esse é o teu papel, desenvolver as pessoas. Então, você vai questionar para que ele tome consciência daquilo que você está falando. Então, se ele fala, ele vai escutar. Se você fala, ele não vai escutar. Então, você vai fazendo as perguntas. E quando termina, você pode até estar ali conversando com ele. Então, vamos montar um fluxograma de como é que isso funciona. Então, a gente começaria aqui, certo? E depois, para onde que a gente vai? Aqui, e aqui, aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte, essa sua dúvida é muito boa e essa sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas ou de futuras pessoas que a gente venha contratar. Pode montar um processo sobre isso? Como é que a gente faz? Isso aqui que a gente discutiu agora?
E ele vai montar um processo. E esse processo depois se torna realmente um processo para ser divulgado, inclusive numa reunião, num briefing e tudo mais. Mas principalmente para que ele aprenda a raciocinar sobre aquilo. E cada vez mais as pessoas vêm e saem com aquilo que eles já trouxeram, entende? O pulo do gato é o momento em que eles fazem o processo. É o momento em que eles escrevem de que forma que eles vão solucionar aquilo, porque outras pessoas vão poder vir a ter dúvida. E quando você faz isso e traz esse problema para a reunião, e você está lá fazendo a reunião com a tua equipe, e você fala, pessoal, essa semana nós tivemos um problema, fulano, conta pra gente como é que nós resolvemos. Entende? Ele vai ficar todo empoderado e ele vai repetir de novo aquilo que ele já falou, que ele já escreveu, que ele já fez o processo. Sabe quais são as chances dele voltar a te perguntar sobre isso? Zero. Zero. Entende? E ao contrário, ele vai passar a ser um agente multiplicador daquele conhecimento. Então, quando você fala para mim, tô cansado de explicar a mesma coisa, tá explicando errado. Porque você tá falando, e a mente da pessoa foi embora. A mente da pessoa foi embora. E eu tô te falando tudo isso já considerando que a pessoa já tem a descrição de cargo. Eu tô te falando para os problemas do dia a dia que podem acontecer com a pessoa. Porque mesmo você sabendo o que você tem para fazer, às vezes, dependendo da complexidade da tua tarefa, novos problemas surgem, novos problemas. Respirar é a certeza de que você vai ter novos problemas. Então, a ideia é que quando a pessoa te traga uma pergunta, você devolva muitas perguntas para ela, mas não perguntas colocando o dedo no nariz, perguntas receptivas nas quais ela vai desenvolver o raciocínio dela. Dessa forma, você forma líderes, você forma sucessores da tua empresa, para que quando você saia, quando você viaje, as pessoas tenham um processo de como resolver problemas. E como é que a gente resolve problemas? Investigando até o fundo cada uma das consequências das ações a serem tomadas. A ideia não é ter um gerentão, porque um gerentão não dá conta. A ideia é que você tenha supervisores em cada uma das áreas. E quando esses supervisores têm um problema, eles vão se reunir. Eles vão fazer uma reunião e eles vão extrair as consequências daquele problema. Entende? E muito provavelmente você está viajando, você vai ser avisado por e-mail, por WhatsApp, de qual foi a solução que eles tomaram. Mas você tem uma chance muito maior de que as coisas deem certo, porque vários supervisores chegaram a essa conclusão junto. E é muito interessante que quando você começa a fazer esse tipo de gestão, a porta da tua sala começa a ter menos pessoas. Não é porque eles estão escondendo embaixo do tapete, é porque eles estão adquirindo a habilidade para resolver os problemas. Esse é o ponto. Por isso que quando eu te pergunto, liderar ou ter razão, são duas coisas que não andam juntas. Se você quer ter razão, tudo bem, mas você não vai conseguir nem liderar e nem ter resultados. Porque você tem razão, as coisas já deveriam estar andando, as pessoas já deveriam estar sabendo. Mas quando acontece um erro, você sabe o que é um erro? Um erro é, ups, só isso. A pessoa cometeu um erro. E se você vai atrás dos culpados, os culpados estão lá no passado. Quando a gente procura culpados, a gente não encontra soluções. E aí eu te falo, ok, você tem razão, você encontrou o culpado, o que você vai fazer? É por isso que eu te falo que o gerentão talvez não resolva. Mas se você tem bons supervisores em cada uma dessas áreas, eles começam a se reunir e um apoiar o outro a resolver problemas. E aí você está no néctar, né? Aí é o melhor dos mundos, porque as pessoas começam a se apoiar para resolver os problemas e os supervisores, cada um é especialista na sua área.
Então, quando a gente incentiva que as pessoas tragam os problemas, é um ops, porque não me interessa quem foi o culpado. O que me interessa é, e o que é que nós vamos fazer para que isto nunca mais ocorra? Você já teve um problema na tua vida? Um problema mesmo, problema daqueles tipo Torres Gêmeas de 11 de setembro que acabou com um monte de vidas, né? Isso é um problema. Problema grande. Já teve? Pois é. Tem uma coisa para te contar. O que vai fazer a diferença na tua vida não é a quantidade de problemas que você já teve. É o que você fez com cada problema que te aconteceu. Entende? O que você fez com cada problema que te aconteceu. Seja grande, seja pequeno, seja tipo Torres Gêmeas explodindo, né? Isso é uma tragédia, é algo terrível. Ou seja, uma unha encravada. Às vezes as pessoas se paralisam por uma unha encravada. Às vezes as pessoas têm um acidente gigantesco e elas continuam em marcha e elas não se paralisam. Eu tenho um amigo, Renato Meca, amigo do Ricardo também. Ele simplesmente sofreu um acidente, ele só se movimenta da cabeça para cima, só. Até para sentá-lo, ele tem que estar amarrado na cadeira. Ele faz coisas incríveis, porque ele não se permitiu se parar com os seus problemas. Pesquisem, Renato Meca. Então, os problemas, eles vão acontecer. E eles vão acontecer também no dia a dia com os seus empregados. E um problema, algo que aconteceu, um erro de produção, tem que ser dado atenção. Não para quem errou, mas qual é a solução que eu vou criar em cima disso? Qual é a solução? Qual é a política que vai passar a funcionar na minha empresa a partir do momento daquele problema? E eu não estou falando nada de insubordinação, omissão, atrasos. Não estou falando nada disso não, Ana Paula. Nada disso. O que eu estou falando são de problemas do dia a dia, que às vezes o nosso empregado tomou uma decisão errada, né? Já pensou? Isso é bem complicado quando isso acontece. E aí ele pode ser punido ou deve-se fazer uma nova política para que ninguém mais tenha aquele tipo de erro. Porque tem decisões que trouxeram prejuízo para a empresa. E talvez, se você fez a lição de casa, você foi olhar lá o teu contrato de trabalho com a tua equipe e talvez lá esteja escrito que você pode descontar do teu empregado caso ele tenha te causado um prejuízo. Lógico que não. Você já leu essa lei? Leia a lei, aprenda, gente, pesquisa, seja curioso. Você pode descontar desde que tenha havido dolo. São 4 letrinhas, D-O-L-O, dolo, ou seja, intenção. Você só pode fazer esse desconto se houver a intenção da pessoa em quebrar, em te dar o prejuízo. Caso contrário, a justiça entende que foi um acidente, entende? E o que acontece quando muitas vezes o funcionário, o empregado vem e nos dá um prejuízo? A gente não tem nada documentado. Então, não confundam as coisas. Nós estamos falando de liderar, de focar em resultados e de criar regras para que aquilo nunca mais volte a acontecer. Eu não estou falando da pessoa que falta, da pessoa que chega atrasada, da pessoa que tem intenção de quebrar as coisas. Essa, a gente tem um outro caminho. Qual a diferença entre cultura e a política da empresa? Fabi, a política é aquilo que você escreve, são as regras, né? Cultura são as regras sendo vivenciadas no dia a dia. Então, por exemplo, na nossa empresa tem a cultura de não se usar celular. Então, todo mundo que entra já olha e, opa, não tem ninguém usando celular aqui, né? Então, ela já percebe essa cultura instaurada na empresa. Já você pode ter a política de não usar o celular. A partir de hoje, ninguém mais usa o celular deve ser guardado dentro do armário, a chave do armário pertence ao dono do armário, ele quem vai trazer a chave, ele é responsável por aquilo que ele coloca, o celular não pode ser carregado na tomada, o celular
tem que ser guardado no silencioso ou desligado. Se você precisar de receber alguma ligação de emergência da tua família, você dá o número da empresa. Isso é a política, ok? A cultura é aquilo que está presente no comportamento das pessoas da tua empresa. Então a gente tem que entender muito que quando nós queremos ter resultados, eu preciso desenvolver as pessoas. E sim, a sua empresa vai funcionar quando a tua equipe escreveu todas as atividades que eles fazem, um por um. Você conversou com cada um, começando sempre com os teus líderes, e os teus líderes trazendo isso até a base. Esse é um processo, não tem mágica, não tem mágica. É um processo que quanto mais tempo você se dedica, mais consciente cada pessoa fica sobre as suas atividades, sobre aquilo que tem que fazer. Quanto mais consciente eles são, o que acontece? Menos trabalho você tem para ficar cobrando. E quando eles ficam vindo te fazer as perguntas, é um momento perfeito para você desenvolver e mostrar para eles que sim, eles sabem. O problema é que muitas vezes o dono da empresa entra em competição. E como ele já trabalhou lá no operacional, ele fica mostrando que ele sabe, que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Isso é péssimo para o empregado. Se você quer ter resultados, você tem que mostrar para o empregado o quanto o empregado é bom. Porque daqui a pouco essa pandemia já está passando, as minhas passagens eu já marquei, daqui a pouco eu estou em qualquer lugar deste mundo, esse mundão grande sem porteira, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, por que eu não fiz aquilo que a Carmen falou para eu fazer? E no início, é lógico que você vai estar fora da tua zona de conforto, porque você vai sair do operacional. E é justamente essa saída tua da zona de conforto que vai fazer com que os resultados cheguem. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa que você já faz no seu dia a dia, você vai ter sempre os mesmos resultados. Essa frase é muito conhecida, mas muitas pessoas não colocam em prática. E insistem em fazer a mesma coisa e querem um resultado diferente. Você não vai ter um resultado diferente. Para isso, você tem que fazer coisas novas. E quando você começa a treinar e desenvolver essas pessoas, mesmo que você ainda não tenha os líderes escolhidos na sua empresa, você já vai começar a perceber a reação de cada pessoa, o aprendizado de cada pessoa, o quanto a pessoa sai treinando outras pessoas com aquilo que ela aprendeu. Você vai começar a criar situações para avaliar quem de verdade vale a pena você investir para que se torne um líder da tua empresa. E vocês que têm loja, pelo amor de Deus, para de ficar colocando vendedor promovido para gerente. Não faz isso. Porque se você promove um vendedor para gerente, depois qual é o próximo cargo dele? O seu cargo. Não dá, né? Então, antes dele se tornar um gerente, ele pode ser um vendedor, 1, 2, 3, supervisor, coordenador, subgerente, e depois ele pode vir a ser um gerente. Então, vocês que têm a área de comércio, vocês adoram promover vendedor para gerente. Então, tem um vendedor e tem um gerente. Mas o gerente, de fato, ele é um gerente só de fachada, né? Ele só cuida ali dos vendedores e nada mais do que isso. Um gerente é uma pessoa apta a te substituir. E quando você tem um gerente, de verdade, você não precisa nem comparecer na empresa, porque ele é a pessoa que desenvolve tudo o que hoje você desenvolve. Eu vejo sempre os meus alunos saindo do operacional, indo fechar novos clientes, aplicando novas metodologias, conhecendo coisas novas, colocando o regimento interno para funcionar, colocando as políticas, uma de cada vez, entende? Só que muitas vezes o líder se esconde no operacional porque é a sua zona de conforto, é aquilo que ele está acostumado. Carmen, mas eu não vou contratar agora. Tudo bem, não tem problema, tá tudo bem. Mas é importante você saber qual atividade você faz que pertence ao dono e qual atividade que você faz que de fato pertence ao empregado, para que quando você comece a contratar, você já tenha bastante clareza de quem vai para onde. E afinal, o que é que você quer? Ter razão?
ou ser feliz? Ter razão ou ter resultados? Ter razão ou liderar? Não dá para ter razão o tempo todo e fazer uma boa liderança, ser feliz ou ter resultados. Porque você vai lá e prova e mostra, e explica para o empregado que ele está errado. Ok, você tem razão. Você ganhou. Ganhou. E aí esse empregado fica pé da vida o dia todo e começa a te entrar em sabotagem e começa a aprontar e começa a te trazer atestado, começa a ter um comportamento que não é aquele que você quer, entende? Então, se você quer ter razão, avalia se você tem cacife para pagar isso depois, porque vai ter um preço alto. E eu te pergunto, para quê? Depois esse empregado vai embora, ele sai da tua empresa e você que vai ficar aí com o teu fígado tudo lascado, porque ficou com raiva, ficou colocando um monte de veneno no sangue porque estava com raiva, né? Aí você vai ficar com o teu fígado todo lascado, os seus rins, que você passou muita mágoa, né? O seu fígado que você passou muita raiva, e aí você fica aí com a sua pressão alta e continua trabalhando no operacional, porque essa pessoa acaba arrumando outro emprego, que ela tá com raiva de você, e você contrata outro, e depois eles vão embora, e depois eles vão embora, e depois eles vão embora, e você vai passando o tempo, e aí um dia você vai ter uma cadeira de balanço, um cantinho na sala, você já não pode mais ir trabalhar, né? O tempo chegou, e aí você já tá mais velhinho, e aí, já não dá mais para fazer muita coisa na vida. Não vale a pena ter razão. E Edna, por favor, qual a sua sugestão de colocar uma bonificação para eles cumprirem as regras com mais facilidade? Edna, isso não existe, me perdoa, mas isso é inegociável. Eu não contrataria jamais pessoas que eu tenha que dar uma bonificação para eles virem trabalhar. Uma bonificação para eles fazerem aquilo que está combinado no contrato. Eu não entro nessa, Edna, não tenho nenhuma sugestão para te dar. Eu faço um bom contrato, a pessoa tem um contrato, ela sabe o que ela vai fazer, ela sabe quantas horas ela vai prestar e ela sabe o que ela tem para fazer. Ela tem uma descrição de cargo, onde ela sabe todas as atividades que ela tem para fazer. Se eu contratei uma pessoa para vender, essa pessoa vai vender. Né? Se eu contratei uma pessoa para entrar às 8, ela vai entrar às 8. Por que eu tenho que colocar uma bonificação para ela entrar às 8? Daquilo que eu já contratei, entende? Eu não a contratei para entrar 8h10, 8h15. Eu contratei para ela entrar às 8. E essas regras, elas são criadas uma por uma. Não me venha com aquele regime interno, aquelas coisas lá de Google que não serve para nada. Você pode pedir para o cara mais bambambam do mundo criar um regimento interno assim, assado. Não tem nenhuma utilidade, gente, nenhuma. O regimento interno, ele é criado uma política de cada vez, porque você pode ter certeza que quando você coloca as regras na empresa, a partir de agora, ninguém mais entra sem uniforme. Vai ter uma pessoa que vai vir sem uniforme para ver o que acontece. E aí você tem que fazer cumprir as regras. É neste momento que você aplica uma advertência, é neste momento que você aplica uma suspensão, dependendo da gravidade do fato. E não existe esse mito de que você tem que aplicar uma advertência verbal, uma advertência por escrito, 2 advertências por escrito, uma suspensão de 1 dia, suspensão de 2 dias e eu posso mandar embora por justa causa. Não. Se você fizer isso, você corre um sério risco da justa causa ser revertida. Não existe isso. O que existe é que as advertências, elas existem para você trazer a pessoa de volta para o contrato de trabalho. Por quê? A relação de trabalho é uma relação contratual. Você tem um contrato com essa pessoa. Assim espero, né? Caso contrário, dá uma olhada que o teu contador fez, que ele te mandou o contrato e por que você aceitou isso. Porque você tem um contrato de trabalho, é uma relação contratual, e neste contrato de trabalho, o que acontece? Lá vão estar todas as cláusulas de como é que a relação vai se estabelecer, entende? Então, neste momento,
você, quando a pessoa se atrasou ou alguma coisa assim, ou faltou e não tem um documento que abone essa falta, você pode sim aplicar uma advertência porque a pessoa faltou. Mas de boa, sem discussão, sem nada. Ah, você faltou, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Então, você tem um documento que abone sua falta? Não, eu não tenho, eu tava com dor de barriga. Ah, entendo, ok. Eu vou precisar documentar então que você tava com dor de barriga. E aí você aplica a advertência. Fulano dia tal, se ausentou no dia tal, não trazendo nenhum documento que abonasse sua falta, trazendo assim um grande prejuízo para a equipe que ficou sobrecarregada. Olha só, aí o juiz entende que você está protegendo toda a equipe, ok? Não devendo voltar a se repetir esse fato. E aí põe a data, assina. Ele assina, você assina, e se ele não quiser assinar, tá tudo bem, ok? Valério está dizendo que ele contratou e não teve contrato. Pois é, Valério, precisa dar uma checada o que acontece com o teu contador. Às vezes o pessoal contrata contabilidade online, alguma coisa assim, e é bem baratinho, mas eles não fazem tudo aquilo que a contabilidade presencial faz, e contrato de trabalho é uma delas. É uma relação contratual e o próprio sistema de folha de pagamento já emite esse contrato. Valério, quando você não tem contrato, você tem o contrato de boca, do fio de bigode, que a justiça chama de contrato tácito. Qual que é o problema de ter o contrato no fio do bigode? É que você vai dizer que foi contratado ele para entrar às 8, e ele vai dizer que não, que você falou que se chegasse entre 8 e 8h30 estava bom. E aí a justiça vai ficar do lado de quem? Só para te lembrar, ó. Justiça do Trabalho, ela é protecionista. Então, ela vai proteger o empregado e você perde. Simples assim. Quando você não tem o contrato no papel, sim, você tem um contrato, mas ele é no fio do bigode. É o contrato tácito, entende? Então, quando, por exemplo, a pessoa está ali faltando e você nunca fez nada, chegou atrasado e você nunca fez nada. Aí hoje, terça-feira, você resolveu conhecer a Carmen e assistir a live com ela. Amanhã a pessoa chega atrasada e você vai lá e você simplesmente coloca uma advertência para ela porque ela chegou atrasada. Você pode fazer isso? Não, porque ela já faltou outras vezes. Ela já chegou atrasada outras vezes. E o que é que você fez? Nada. Então eu te digo, você tem razão. Ela faltou, você tem o direito de aplicar uma advertência para que ela se corrija e documentar essa advertência. Você tem razão. Mas nem a lei aceita isso. Por quê? Porque você perdoou tudo que ela havia feito de errado antes. E do dia para a noite você não pode chegar lá e dar uma advertência. Entende? Então, você vai precisar criar uma regra, uma política de horários, para que daí, então, as pessoas comecem, a partir de hoje, a assumir um comportamento diferente. Gabi e Gabriela, não importa o tipo de empresa, você deve registrar seus empregados, seja, por exemplo, se você é um MEI, você pode ter um único empregado. E se você é do Simples, você tem que ter empregados, você deve registrar. Pessoal, um único dia que a pessoa trabalhe para você, sem registro, ela pode entrar na justiça e pedir um bom dinheiro. E aí você vai chorar. Você vai falar assim, Carmen, a justiça está sempre do lado dos empregados. Não, é o patrão que às vezes faz coisas que não deveria fazer, né? Vou responder aqui algumas perguntas de vocês sobre política de plano carreira. Como implantar? Primeiro, você tem que ter todas as descrições de cargo do que cada uma dessas pessoas faz. E aí, depois você começa a separar em níveis. Se você tem operador de loja vendedor 1, 2, 3, 4. E aí você tem que saber o que é que ele precisa fazer para que ele se torne o 2. O que ele precisa fazer para que ele se torne o 3. E aí você vai determinar de que forma que eles vão ser promovidos. Talvez você tenha algo fixo, tipo assim, são 3 pessoas nível 2,
3 pessoas nível 3 e 3 pessoas nível 1. Então, para alguém ser promovido, alguém vai ter que pedir a conta, né? Então, essa é uma das formas de você fazer o plano de carreira. Ou talvez você faça algo automático. Então, a cada 2 anos, a pessoa já pode ser promovida se ela já estiver fazendo isto. Talvez você coloque algum curso que a pessoa tenha que ter, algum diploma que ela tenha que ter, para que ela possa fazer essa promoção. E é assim que você estabelece um plano de carreira na tua empresa. Mas tudo começa descrevendo exatamente o que cada pessoa faz dentro da tua empresa. Edilene, sim, você pode confiar a parte financeira na mão de um empregado, mas não de qualquer empregado. Claro que você só vai confiar isso dentro de uma pessoa que tenha responsabilidade, já esteja com você trabalhando, ela vai estar assinando um termo do que é que ela vai estar fazendo na empresa, o QR Code que ela retirar no banco e tudo mais. E sim, você pode fazer isso. Já fiz contrato de trabalho com elas e já dei suspensão. Ana Paula, toma muito cuidado, porque suspensão é uma medida punitiva. Você tem que ter algo realmente grave que aconteceu na tua empresa para que você possa estar punindo os seus empregados, ok? Ela tem que ser muito bem sedimentada. E se vocês aplicarem aquela advertência ou aquela suspensão que é enviada pelos contadores, tomem muito cuidado. Não é culpa dos contadores, mas o sistema contábil deles emite uma advertência, uma suspensão que não é adequada, porque ela não explica o que a pessoa fez e ainda ameaça a pessoa com o artigo 482. E aqueles termos, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, nunca escreva nada, nunca coloque nada no papel que você não converse com a pessoa. Você não chama teu empregado de senhor, senhora, vossa senhoria. Não faça isso numa advertência ou numa suspensão. Jamais entregue aquele papel que ela só tem lá o xizinho, preenche de acordo com o artigo 482. Artigo 482 é da justa causa, não tem nada a ver com a advertência. Se você fizer isso, você corre o risco do juiz falar: dona Ana Paula, a senhora já estava tramando aplicar uma advertência. Olha aqui, a senhora já queria dar justa causa. Porque na primeira você já pôs o artigo da justa causa. Então, tomem muito cuidado com isso, ok? Funcionários antigos de produção, 10, 20, 30 anos, que têm uma resistência maior de mudança. Eles têm resistência, Edna, tudo bem, mas ainda assim você é a diretora da empresa. Ainda assim, com 10, 20, 30 anos, eles correm o risco de serem dispensados por justa causa e perderem tudo aquilo que eles construíram. O ideal, neste caso, é que você os coloque para promover a mudança. Por quê? Se eles são as pessoas que são os agentes que estão promovendo essa mudança, vai diminuir em muito a resistência que eles têm hoje. É normal, gatos gordos no sofá, você já tentou tirar? Aqueles gatos gordos, velhos, que estão arranhando o seu sofá, e você vai tirar eles do sofá, eles fazem shhh, não é? Shhh, eles fazem assim. E a gente até assusta com esses gatos, não é mesmo? É isso que vai acontecer com as pessoas de 10, 20, 30 anos. E aí, nem que você tenha que virar o sofá de cabeça para baixo, para aqui, né? Com as pernas para... Nem que você tenha que virar o sofá com as pernas para cima, né? Você tira o gato de lá, porque a empresa é tua. Você é a diretora, você tem uma responsabilidade. Quantas famílias você tem responsabilidade nessa empresa? Se as mudanças são necessárias, elas serão feitas. E essas pessoas de 10, 20, 30 anos precisam ser os agentes da mudança. Jussiano, toma cuidado com isso. Quando chega atrasada, sai mais tarde, cada um tem sua folha de horas e regras. Você não pode fazer isso. Em empresa, nós temos que ter o princípio da igualdade. O que é igualdade perante a justiça do trabalho? Igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ou seja, né? Se aquela pessoa é o gerente e ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, todos os gerentes podem entrar e sair a hora que eles quiserem. Tratar todos os iguais de forma igual. Se aquela pessoa é um operador de máquina e ele tem que cumprir o horário de entrar e tem que cumprir o horário de sair, todos os operadores de máquina têm que trabalhar cumprindo o horário de entrada e cumprindo também o horário de saída. Esse é o princípio da igualdade, tratar todos os iguais
da mesma forma e todos os desiguais de forma desigual. Então, o operador tem que cumprir o horário e às vezes o gerente não, às vezes a área comercial não. Então, a mesma coisa acontece quando existem às vezes planos de benefícios e outras situações que são feitas em diferentes categorias. Por isso que esse tratamento tem que ser igual para todos os que são iguais. E você não pode, perante a lei, cada um ter sua folha, suas regras e tudo mais. O que você pode estabelecer é uma política de banco de horas. Mas eu já te aviso que os juízes são contra a política de banco de horas. Eu, Carmen, sou a favor. Eu adoraria ter uma política de banco de horas. Mas os juízes são contra. Por quê? Porque o teu empregado está trocando aquela hora que vale R$10, né? E que ele fazendo a hora extra, ela passa a valer 15, porque tem 50% a mais, e ele está recebendo apenas 10. Então, ele está perdendo R$5 em cada troca da hora. Por isso, os juízes são contras. Quando você vai fazer uma política de banco de horas, você tem que fazer várias reuniões e deixar bem claro e documentado nessas reuniões que são os seus empregados que estão pedindo essa política. Dessa forma, você suaviza com os juízes. Até 2017 tinha que ser homologado pelo sindicato. Agora não precisa mais. Agora pode ser negociado com a equipe. Mas entende-se por negociado que os teus empregados é que pediram. Negociado não é quando o dono da empresa quer que seja feito. E coloque muito bem as regras. Quantas horas vão ser descontadas em quanto tempo? Porque a lei fala até 6 meses. Mas, gente, 6 meses é um tempo enorme para se juntar a hora, seja positiva ou negativa. Eu não gosto de banco de horas com mais do que 60 dias, porque aí já deu as horas da pessoa, ela tem que trocar, ou ela tem que pagar, alguma coisa já tem que acontecer. E de que forma que a pessoa vai solicitar essas horas para você? Com quantos dias de antecedência? E de que forma que você vai responder se ela pode ou não pode? E se você não fizer essa política corretamente, o que é que vai acontecer? O que aconteceu com um aluno meu, Daniel, lá de Maricá, que ele compartilhou isso para mais pessoas, não é nenhum segredo, que simplesmente a pessoa faltou e eu tinha falado para ele aplicar a advertência e a pessoa olhou para ele e falou assim: advertência? Você está me devendo horas e você ainda tem coragem de me aplicar uma advertência? Desconta lá do meu banco de horas. Já pensou? Pois é. Quando a gente não faz a política correta de banco de horas e fica só anotando em folha, cada um de um jeito, isso dá encrenca, me escuta que eu tô aqui querendo te ajudar, ok? Faça corretamente a política de banco de horas e documente todas as etapas da política, da construção da política. E chame a tua equipe para participar da construção dessa política. Carmen, minha empresa tem 100 pessoas. Ok, convida 2, 3 pessoas. Se muita gente quiser vir, faz uma eleição, documenta que você está fazendo uma eleição de quem vai participar da construção da política e representar 100 pessoas. Meus empregados sempre participaram de propaganda nas redes sociais. Isso pode me prejudicar em relação ao uso de imagem? Não, só se eles entrarem na justiça e reclamarem. Daí sim, entende? Pessoal, quando vocês colocam a sua equipe em redes sociais, a qualquer instante eles podem entrar na justiça e reclamar do uso de imagem. Se você fizer isso com cliente, se você fizer isso com qualquer pessoa que não te autorizou, eles podem entrar na justiça e sim reclamar. Tenha tudo documentado, gente. Não dá pano pro azar, porque sabe o que acontece? Tudo aquilo que você perde na justiça, tudo aquilo que você está devendo para os seus empregados, até impostos, nada caduca. Então, de verdade, isso pode acontecer e eles podem entrar na justiça e reclamar. Você tem que deixar tudo muito bem documentado. Tem uma empregada, por que vocês chamam empregados de funcionários, hein? Me explica. Funcionário é quem trabalha para o governo. Funcionário trabalha em Brasília, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no INSS. Funcionário é para fazer a empresa funcionar e não para fazer a empresa crescer. Funcionário é quem fez concurso público. As pessoas depois elas querem vínculo empregatício e não vínculo funcionaritíssimo. Elas procuram no jornal emprego, elas procuram nas redes sociais emprego, ok? Vamos lembrar disso, gente, manter isso presente.
Tem uma empregada que se recusa a vacinar como Covid. Como acha que devo proceder? Isso tudo ainda é muita novidade no judiciário. Tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Tem várias leis de 2017 que simplesmente não pegaram, embora seja lei. Tenta fazer o horário intermitente para ver se o juiz não te condena depois. Você tem que seguir tudo passo a passo, sem adaptar nada e ainda assim corre o risco. Vai lá e propõe um acordo para o teu empregado, aquele da lei de 2017, e você vai ter problemas na justiça. Então, tem várias leis que existem, como as leis que foram criadas na reforma trabalhista de 2017, que não pegaram, e simplesmente os juízes votam contra. Esse caso da vacinação é um mistério, ninguém sabe ainda o que vai passar pela cabeça dos juízes que vão votar nos casos que acontecerem. Então, nós já temos um julgado de que a justa causa foi mantida, porque a pessoa não quis se vacinar, mas tratava-se de uma clínica de saúde, algo assim. Então, a pessoa poderia vir a contaminar os pacientes ou ser contraída. Agora, eu te pergunto, será que numa loja o juiz vai dar o mesmo resultado que ele deu para a clínica? Não sabemos, é tudo muito, muito recente ainda. Tem a lei de que as pessoas têm que se vacinar? Ok, mas essa lei vai pegar? Não sabemos ainda. No Brasil é assim, bem-vindo ao Brasil, é tudo muito, muito recente. O que eu sei é que tem muitas empresas pagando para as pessoas se vacinarem. Elas pagam R$50 na primeira vacina, 150 na segunda, dá R$200 com as 2 doses. É um absurdo? É um absurdo, mas é uma das coisas que estão acontecendo. A Carmen recomenda? Não, a Carmen não recomenda isso. Mas eu estou te contando o que é que está acontecendo. Então, isso é muito recente para eu poder conseguir estar te passando essas informações, ok? Mesmo que o empregado for CLT, é obrigatório fazer o contrato? Aline, só existe um tipo de empregado, CLT, não tem nenhum outro. Os outros não são empregados, entende? Só tem esse. E sim, tem que ter o contrato. Se você não tem o contrato, você tem o contrato, ó, no bigode, ok? Pessoal, acho que já tá bom por hoje, né? O tema de hoje eu acho super importante. Muita gente pediu para eu falar de liderança, então eu tô trazendo esse tema. E lembrem-se, o que é que você quer? Ter razão, resultado, né? Dedo direito ou dedo esquerdo? Qual é que você coloca primeiro? Lembre-se, a sua equipe pode ser melhor do que você imagina e de repente você está lá querendo que as coisas aconteçam todas do seu jeito e ficar bobo de ver que o jeito deles que estão lá no front pode ser até melhor que o teu. Para de ter ciúmes da tua cadeira, das tuas coisas e de tudo mais. Faça com que teus empregados brilhem e se um dia eles saírem, tá tudo bem. Eles vão deixar contigo todos os processos de como fazer as coisas. E mais, eles ainda vão deixar o processo de como treinar novas pessoas para a equipe. Este é o seu objetivo. Saia do operacional para enxergar de que forma que você vai perpetuar a tua empresa. Porque um dia você não vai estar aqui, gente. Um dia você não vai estar aqui. Tem uma coisa para te contar. Você vai morrer. Você também. E eu também. E a gente não vai estar aqui. Quem é que vai estar lá no operacional puxando a orelha de todo mundo? Para com isso, gente. Para com isso. Tenha outro plano. Tenha outro plano para a tua vida. Tenha o plano de dar oportunidade de emprego, de ajudar com que as pessoas cresçam, mas a pessoa correta, não é qualquer pessoa, entende? Vamos dar oportunidade para as pessoas que estão merecendo oportunidade e elas vão fazer a tua empresa crescer. E se um dia elas saírem, outras pessoas estarão lá. Pessoal, show! O que é que você quer? Ter razão ou resultados? Ter razão ou ser feliz? Ter razão ou liderar? Eu não quero ter razão, gente. Eu quero ter resultados. Eu quero sair de férias. Eu quero gravar minhas lives, ó, de qualquer lugar do mundo.